Hoje vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre como utilizar o seu FGTS para amortizar ou quitar um financiamento imobiliário. Bom, gente, então vamos lá. Vamos começar com o primeiro ponto. Quando você pode utilizar o FGTS? Então, essa informação eu tirei do próprio site da Caixa. Você tem algumas formas de utilizar o FGTS. São elas: profissional demitido sem justa causa, suspensão do trabalho, ou seja, ficar afastado pelo INSS, por exemplo, diagnóstico de doenças graves, aposentadoria, falecimento do profissional e, por último, que é o que eu vou explicar aqui nesse vídeo, aquisição e ou amortização ou para quitar a sua casa própria, o seu imóvel, pelo SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação. Então, indo direto ao ponto, sobre essa questão de utilizar para o seu imóvel próprio, tem algumas outras observações aqui importantes. Primeira, você pode utilizar tanto o seu como também o do seu cônjuge, né? Do seu marido, da sua esposa, desde que no contrato da compra do imóvel esteja claro já quem é o seu cônjuge. Caso contrário, é meio complicado. Dá também, mas é mais burocrático. Você vai precisar passar bem mais informações para o banco, mas é possível, tá? Mas, ainda na questão do cônjuge, tem algumas regrinhas aí. Não é muito difícil de entender. Se você conversar com o seu gerente do banco, ele vai saber explicar se você der a sua situação, mas vou dar um resumo aqui. Primeiro, se o imóvel tiver sido comprado depois, veja bem, se o imóvel tiver sido comprado depois do seu casamento e o seu regime de bens não for separação total de bens, o apartamento é 2 a 2, né? Portanto, você pode sim utilizar o FGTS do seu cônjuge. Segundo, se o imóvel tiver sido comprado antes do casamento, também vai depender do regime de bens, nesse caso um pouquinho mais criterioso e um pouquinho mais complicado, pois se o regime de bens for comunhão parcial de bens, tudo aquilo adquirido depois do casamento é dos dois e tudo aquilo adquirido antes do casamento é de cada um, perfeito? Nesse caso, se o imóvel tiver sido comprado antes do casamento, você só pode utilizar o FGTS do cônjuge se o regime de bens for comunhão universal de bens, certo? Que significa que tudo comprado antes ou depois do casamento é dos dois. Caso o seu regime seja comunhão parcial de bens, reforçando, ainda é possível resolver isso, mas você vai ter que ir no registro de imóveis, vai ter que pedir para botar o imóvel também no nome do seu parceiro, você vai ter que pagar algumas taxas para isso, é um processo um pouco burocrático, mas é possível resolvendo, colocando o imóvel também no nome do seu parceiro. Então, no fim das contas, independente do seu regime de bens, é possível resolver. Em alguns casos é mais burocrático, em outros é mais simples. Então, recapitulando, para você entender bem, a gente tem 3 regimes de comunhão de bens possíveis para o seu casamento. A gente tem a separação total de bens, a gente tem a comunhão parcial de bens e a gente tem a comunhão universal de bens. Se você não estiver na separação total e o imóvel foi adquirido depois do seu casamento, tá tudo ok. Você vai poder utilizar o FGTS do seu cônjuge. Se a sua comunhão de bens for parcial, tudo aquilo que é adquirido depois do casamento é dos dois. Então você vai poder utilizar. Mas se adquiriu antes, não vai poder utilizar. A não ser que você vá no registro de imóveis e coloque o imóvel no nome do seu cônjuge, também ficando o imóvel, então, no nome dos dois. E se a comunhão for universal de bens, tá super tranquilo também. Essa é a mais fácil de todas, porque a comunhão universal não importa se você comprou antes ou bem, é tudo dos dois. Então é super tranquilo. Segundo ponto, super importante, um alerta, na verdade um grande alerta aí para vocês. Se você não tem segurança, se você está no momento da sua vida sem segurança no seu trabalho, sem segurança financeira, se você acha que pode ser mandado embora, você não deve utilizar o seu FGTS para esse tipo de coisa, ou pelo menos não utilizar o saldo todo, certo? Vá com cautela, pense bem no que você vai fazer, pois caso você seja mandado embora, você vai receber somente a multa dos 40% do seu FGTS. Então, muito cuidado. Você já tem uma reserva de emergência, já tem um dinheirinho guardado lá no banco, então aí eu sugiro que você utilize realmente o seu saldo total. Não faz sentido deixar ele lá parado no FGTS sem rendimento. Caso contrário, não utilize tudo. Ah, você tem 100 mil reais e você não tem reserva de emergência, né? Você tem 100 mil reais no FGTS, não tem reserva de emergência. Dá uma pensada, calcula ali qual é o dinheiro que você precisa mensalmente para pagar as suas contas, para sobreviver, para ter o que comer. Soma aí pelo menos uns 6 meses de vida aí, né? Veja quanto dá. Digamos que dá aí, sei lá, você vai precisar de 20 mil reais para conseguir pagar suas contas durante 6 meses. Então, desses 100 mil reais, você utiliza somente 80 e deixa 20 lá guardadinho para uma emergência, entendeu? Então aí vai de caso a caso, você vai ter que calcular realmente. Ah, eu não sei quanto é que eu tenho de saldo FGTS. É muito simples. Vai ali no seu celular, na Play Store, se você tem Android, ou na Apple Store, se você tem iPhone. Procura lá o aplicativo do FGTS.
procura por FGTS, você já vai achar o aplicativo do FGTS da Caixa. Faz lá o seu cadastro, se você já tem usuário e senha, entra com seu usuário e senha, super simples, super tranquilo, e vai em saldo total. Aí você vai saber quanto você tem de saldo total. É super tranquilo, tá? Terceiro ponto, quais bancos aceitam? Gente, todos os bancos são obrigados a aceitar, todos eles, não é só a Caixa. Eu, por exemplo, fiz pelo Banco do Brasil. Na Caixa, normalmente é mais fácil, você consegue pelo menos iniciar ou até fazer esse processo todo pelo aplicativo da Caixa. Eu particularmente não fiz, porque não tenho na Caixa, mas pesquisando na internet é muito fácil você encontrar como fazer pelo aplicativo da Caixa diretamente, mas nos outros bancos é um pouquinho mais burocrático. No Banco do Brasil, por exemplo, tive que entrar em contato com o meu gerente, ou você pode ir no banco também, né, se você não tiver o contato do seu gerente, e tive que preencher um documento manualmente com os valores que eu queria tirar do meu FGTS e assinar realmente presencialmente isso no banco. Eles vão ali também pedir para você uma série de documentos, a matrícula do imóvel e assim por diante, mas super tranquilo também. Em mais ou menos um mês acabou se resolvendo aí no Banco do Brasil, tá? Dito tudo isso, vamos às regras do uso do FGTS. Também informações retiradas do próprio site da Caixa. Vou resumir super resumido aqui para vocês. Regra número 1, ser maior de idade. Regra número 2, ser brasileiro ou naturalizado. Regra número 3, não ter nenhum outro financiamento ativo por meio do SFH, né? Basicamente você não ter nenhum outro financiamento imobiliário, além desse que você está querendo aí amortizar. Residir ou trabalhar no município que você quer comprar, no caso, amortizar o imóvel. Nesse caso é uma regra que seria mais para aquisição mesmo, mas como já está aqui por padrão no site, eu estou lendo para vocês. Ter contribuído pelo menos 3 anos, esse é super importante, hein, gente? Pelo menos 3 anos consecutivos ou não para o FGTS. E, por fim, não possuir outro imóvel em seu nome. Essas são as regras do uso do FGTS, são regras bem generalizadas, não servem só para amortização, mas também para aquisição, doença e qualquer outro uso do FGTS. Mas é importante você saber também, você precisa cumprir todas essas regras. Agora, indo especificamente para as regras em relação ao imóvel, para o uso realmente ali da aquisição ou compra do imóvel. Primeiro, o imóvel tem que estar em área urbana, não pode ser um imóvel rural, tem que ser utilizado para residência, não pode ser utilizado para trabalho ou para alugar para outras pessoas, etc. E terceiro, precisa passar por uma avaliação, essa avaliação que normalmente é remota, o imóvel, no caso, né, passar por essa avaliação do banco. E nessa avaliação, eles verificam os seguintes critérios. Primeiro, valor do imóvel até R$1,5 milhão, ter a matrícula, né, ou seja, estar averbado, regularizado, não ter sido comprado com FGTS nos últimos 3 anos e não ter outro financiamento no seu nome. Então vamos agora especificamente às formas de utilização do FGTS para imóvel. Primeiro, utilizar para dar entrada no financiamento. Não é o caso aqui do vídeo, mas, por exemplo, se você quer comprar um imóvel que vale 200 mil, você pode, por exemplo, pegar os 100 mil do seu FGTS que você tem, dar de entrada e financiar somente os 100 mil remanescentes. Segunda forma, pagar parcelas em atraso. Terceira forma, quitar o seu financiamento. De repente, se o seu valor do FGTS é alto, você consegue quitar o seu financiamento. E por último, que é o motivo principal do vídeo aqui, a amortização de saldo. E aí você tem duas modalidades dessa amortização do saldo, que são elas prazo final ou saldo devedor. E aí nesse caso a gente tem só mais uma regrinha, que é prazo de 2 anos, ou seja, a carência. Você pode fazer essa amortização, seja do saldo devedor ou seja do prazo final, somente a cada 2 anos. E aí, dando a minha opinião sobre essas duas modalidades, o que eu sugiro para você? Saldo devedor, ele reduz o valor das parcelas, mas ele não reduz o prazo. Ou seja, se você tem um financiamento de 15 anos com parcelas de R$1.000 por mês, você vai reduzir, sei lá, de R$1.000 para R$700, mas ficarão os mesmos 15 anos. Essa é a melhor modalidade para você que está com pouco dinheiro, que está apertado, que não está conseguindo honrar com essas parcelas todos os meses. Caso contrário, sempre opte pela opção de prazo final. A opção de prazo final sempre vai valer mais a pena. Se você já está tranquilo, conseguindo pagar as parcelas, sem parcelas atrasadas, sempre utilize a opção de prazo final. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha ajudado você e lembre-se de se inscrever no canal e comentar aqui embaixo qual é a sua experiência com a amortização utilizando o saldo FGTS.